Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 26 de janeiro, sempre ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal 11 no Sistema Net e também através da internet nas plataformas. No site da TVU, pelo player do site da TVU, que é tvuplay.tv.br. E também pelo Facebook, você tem a oportunidade de acompanhar o nosso programa através do Facebook da TVU, @TVUPoa, e também do nosso programa do Virando o Jogo TV. Virando o Jogo TV, também o Facebook para você acompanhar na nossa página, inclusive dá uma passada lá na página do Virando o Jogo para curtir a página do Virando o Jogo. Virando o Jogo TV no Facebook. E você participando conosco aqui através do WhatsApp, 999 81 7700. 999 81 7700 é o WhatsApp para você interagir. E hoje eu vou dizer para vocês, vai ter assunto aqui que com certeza vocês vão querer opinar também. À minha direita, Nelson Cerqueira, à minha esquerda, Davis Wagner, aguardando a chegada aí do Alex Bagé, que está terminando o programa nesse momento na Rádio Grenal e já está em deslocamento aqui para os estúdios da TVU. Você já pode mandar o seu questionamento. Qual é o assunto? É a seleção brasileira que ganhou ontem da seleção da Colômbia por 1-0, aquele jogo da amizade, e voltou a ser líder no ranking da FIFA? Ou o assunto é o Internacional na corte arbitral na Suíça por essa questão do STJD, da CBF, da inscrição irregular do jogador do Vitória? Esses assuntos vão estar em destaque conosco a partir de agora, e o seu Davis Wagner já está fardado aqui. Claro. O senhor é advogado do Internacional, doutor Davis Wagner? Não, de maneira alguma. O senhor é um auditor do STJD? Eu me coloco mais como auditor do STJD. O tribunal que não é viciado? Eu sabia. Eu sou o relator. Relator do processo. Esse tribunal do STJD, aquele STJD cujo até o cafezinho do tribunal que banca é a CBF? Esse aí. Esse aí mesmo? Esse aí. Esse aí que não vai nunca contra a CBF? Não, é que na verdade esse não me serve desse. Esse não me serve. Aliás, eu quero dizer o seguinte para você. A CBF é complicadíssima. Muito. Porque é o seguinte, eu não vejo hoje credibilidade em nada que a CBF vai fazer. Também não, ok. Eu não vejo representatividade da CBF do futebol brasileiro, de um presidente que não pode viajar, não pode sair do país. Mas não é só ele, né? Não, é uma tropilha, é uma gangue, é complicado. A CBF é a coisa mais complicada do futebol brasileiro hoje. Mas assim, o Rogério falou que eu estou fardado, é que assim, não é que eu me dei o trabalho, mas eu fiz questão de trazer a notícia que está nos grandes sites de Porto Alegre não, do Brasil inteiro, a respeito do Inter. O Rogério já falou, a gente já sabia há algum tempo que isso era um comentário que o Inter iria recorrer à FIFA. Existe, eu me lembro muito bem, antes da virada do ano, alguns conselheiros do Internacional, alguns que não foram trocados, conselheiros antigos, e alguns novos no Conselho Internacional, conversei bastante, e tinham alguns dos que eu conversei, tinham convicção que o Internacional não pisa na Série B. Talvez com informação antecipada. A notícia é a seguinte, olha aqui, ó. O Inter apelou à Corte Arbitral do Esporte para que analise o caso Vitor Ramos. Localizado na Suíça, o tribunal é a mais alta instância esportiva e tem jurisdição em casos relacionados à FIFA. Vitória, CBF, STJD e a Procuradoria do STJD foram intimados a prestar esclarecimentos. A apelação foi protocolada no dia 9 de janeiro, então no início desse mês, e o Inter contratou 2 advogados na Suíça para ajudar os 2 advogados do Inter daqui, e agora resta ao Inter aguardar o andamento do processo, principalmente pela decisão que o tribunal vai tomar, e há 2 caminhos. Um deles, aplicar o regimento da FIFA e julgar o caso ou ordenar que a Procuradoria do STJD dê andamento ao pedido do Inter. A expectativa aí, cai no que está falando, do Inter, é que o resultado aconteça, o resultado desse julgamento, até o final do mês de março, início de abril, quando começam a Série A e Série B. Agora, minha dúvida é a seguinte, o Inter não se convenceu que o Inter caiu, tio. O Inter não caiu por causa do Vitor Ramos. O Inter caiu por vários motivos. Primeiro, pela má gestão do Inter. Segundo, porque o time do Inter era muito fraco. Muito fraco. O Vitória não deixou de cair por causa do Vitor Ramos. Mas você está discutindo isso? Então, assim, isso que tu falou, eu ouvi dirigentes do Inter, o atual presidente do Inter, o presidente eleito, disse que
Acabou, o Inter vai jogar a Série B. Não se conforma, o Inter está na Série B. Se ele for voltar, vai ser fora do campo. No campo, o Inter caiu. Acabou, assume que caiu, cara. Houve um conluio entre a Vitória da Bahia e a CBF foi um conluio. No registro do Aí o Inter não caiu porque o Inter jogou o campeonato inteiro. O Inter ficou em 17º lugar. E aí, para me convencer que o Inter não caiu. Não foi no campo que o Inter caiu? Foi por causa do Vitor Ramos? O Inter caiu por incompetência, como o Grêmio caiu 2 vezes por incompetência, Nelson. Não se está discutindo se o Internacional caiu por causa de bola. O que se está discutindo é que houve uma irregularidade e um dos beneficiados pode ficar com a vaga do Internacional na Série B. É só isso. Era só o Inter ter tido um pouco mais de competência que não ia cair. Se não houvesse esse rolinho entre Vitória e CBF... Então até quando vai essa lenga-lenga aí? O Inter não vai desistir. Tribunal arbitral. O Inter vai continuar a jogar. O Inter, de repente, não vai cair, viu? O Inter vai voltar a jogar a Série E por méritos. É isso aí. Não se está falando isso. Eu não defendo isso aí, eu não defendo isso aí. O presidente do Inter disse que morreu ali. Continua, então. Até quando vai? Até abril. Então vamos esperar até abril para ver se o Inter joga a Série B. Já foi toda aquela micagem com a história da Chapecoense que o Inter fez, aquele discurso todo. Aí os jogadores se reúnem, olha, nós não estamos em condições de jogar por causa da Chapecoense. Todo mundo sabia que aquilo era uma armação. Para o Inter não jogar, e aí como é que era? Não, aí não joga, aí o campeonato fica inacabado, aí nós vamos recorrer e vamos jogar a Série A. Ah, por favor, tio. Bom, aqui no meio, dos dois... O Grêmio subiu da primeira vez que caiu na segunda divisão. Não vai começar com isso de novo, né? Em que colocação? Subiram quanto? Subiram 15? Não interessa, 13? Mas aquilo ali de história de virada de mesa. Aí não aqui interessa. não. É que assim, isso é um papinho. Isso é um papinho que vem de muito tempo, que foi uma armação, que foi encanetado. Isso foi acertado antes de começar a Série B. Não foi no meio da competição que a hora que mudaram o Grêmio foi subir. E o regulamento de transferência de jogadores não foi uma coisa acertada com a CBF? Não existe um software. Por que o Inter foi recorrer só quando ele sentiu que ia cair? Não existe um sistema de software que regulariza. Por que o Inter não buscou no primeiro jogo que o Vitor Ramos estava irregular? Quando o Internacional e os outros times da Série A estão filiados à CBF. Tira seu telefone aí, esse vibracol aí desse teu telefone. O que aconteceu, eu vou te dizer, foi a soberba. Nós não vamos cair, time grande não cai, então vamos deixar. Quando chegou no final, aí nós vamos brigar. Então tá, não tem mais chance, vamos brigar ali. Eu não estou defendendo, Davis. Mas não estou dizendo que está defendendo. Eu acho que é o seguinte, o resultado de campo, perfeito. Davis. Tá? Vai jogar a Série B. Agora, se houve rolo, vamos lá, vamos apurar. Davis. Se foi comprovado o rolo, o Internacional, se for beneficiado, se o Vitória for rebaixado, a vaga é do Inter. Esquece a questão do rebaixamento de segunda divisão. Okay. Tu tem que pagar uma conta e tu tem a data aprazada para pagar a conta. Certo? Okay. Se tu pagares antes, essa é uma decisão tua. Mas tu pode pagar lá na data de vencimento, certo? Okay. O Internacional, ele poderia fazer esse pagamento ou essa denúncia antes, certo? Mas quando houve o vencimento... Não antes, não estou dizendo antes. Não, o Vitor Ramos, quantos jogos o Vitor Ramos jogou? Então, tu está vindo ao encontro do que eu estou dizendo. Poderia ter feito isso antes. Poderia ter feito no primeiro jogo do Vitor Ramos, poderia ter feito no 10º jogo do Vitor Ramos. Mas tu defende os teus interesses. Claro. Tu sabe quando que tu vai pagar a tua conta, certo? Quando te é conveniente. O Internacional, da conveniência dele... Achou que não ia pagar a conta. Não, da conveniência dele foi para pagar a conta quando? Quando houve a necessidade. Quando ele sentiu que ele não tinha mais o que fazer. Quando não tinha mais o que fazer dentro de campo, o Internacional colocou isso. Vamos dar de barato? Vamos dar de barato? O que foi? Fala, ô voz da galera. Isso. Sim. Tá certo. Tá certo. Tá. Não, eu gosto sempre de interagir muito com o telespectador. Eu acho que televisão é uma extensão, a gente está na casa do telespectador, na sala, às vezes aonde o telespectador está almoçando ainda, ou está no restaurante onde o telespectador está almoçando. Eu não vejo nenhum problema da gente interagir e ir contando as coisas. Ontem eu falei aqui, eu chamei o Nelson para que desse tempo para o Bagé passar tal, e houve um corte de câmera e deu a coincidência justamente a câmera que o Bagé estava passando. Não tem problema, essas coisas assim. Agora era o copo d'água que eu estava tomando, deixei na ponta da mesa. Eu vou te defender, não era tu, era o meu copo. Era o teu copo. Era o meu. E aí essas coisas, mas tudo bem, voltamos aqui. Então, da conveniência do Internacional, foi fazer a denúncia. Eu estava dizendo, vamos dar de barato que o Internacional tenha sabido só naquela última semana. Nós sabemos que não. Claro que não. Sabemos que o Internacional já tinha isso preparado e quando foi da conveniência do Internacional, o Internacional se utilizou disso. Agora, eu concordo com vocês dois aí.
Em parte. Concordo em parte. Muriel. Na parte que Muriel. Sabe o cara que vocês... fica acima do muro é o primeiro que leva a bala. Né? Sabe disso, tudo né? bem, mas Sabe aí disso, não sabe tem disso. problema. Eu estou levando porrada há tanto tempo que não tem galho. Mas justamente por não me omitir nas questões. O Internacional pode até jogar a segunda divisão, e eu entendo que o Internacional deve jogar a segunda divisão, por essa incompetência que foi o Internacional o ano passado. E uma incompetência que era uma morte anunciada. A gente via como as coisas estavam se desenrolando Isso no eu concordo Internacional. contigo. Amadoristicamente vinham se desenrolando no Internacional. O Internacional foi tão amador, que até no processo eleitoral o Internacional foi amador, achando que com toda aquela carga negativa que estava sobre a direção do Internacional, que fazendo um casuísmo político de separar em chaves para o Conselho Deliberativo, né, que aqueles que estavam na gestão do Vitório Não estavam. né, não estariam na gestão, porque fizeram uma outra chapa para o Conselho, daí até a própria candidatura do Pedro Afatato. Quer dizer, o Pedro Afatato pelo amor vice, de né? Deus. Tomou um 7-1. Vice do... Não, foi mais, Foi né? mais que 7-1. Foi Coitado do Pedro, 9,5 coitado a do meio. Foi 95, né, Isso, Diogo 96, Rossi? Foi né? 95. Foi mais do que quando da reeleição do Vitório Pífero. Sim. Que o Vitório Pífero, naquela oportunidade, fez 9-1. E agora, a gestão do Vitório, representada pelo Pedro Afatato, tomou de 9,5 a meio. Então, o Internacional tratou a questão, não foi uma questão profissional. Eu não tenho nenhum, eu disse essa semana, ou a semana passada, eu separo a questão dos amigos. O Vitório Pífero é meu amigo particular, mas eu não o deixo de criticar. Como eu não deixo de criticar ninguém da direção. A mesma coisa, e fiz isso também diretamente para o próprio Carlos Pellegrini, da maneira como vinha sendo tratado o futebol. Eu tive opiniões e O Internacional críticas. fez força para ficar na rabeira do campeonato. Agora, isso aí não tem aonde Se que eu chama projeto, aonde que eu cara. entendo que vocês concordam até mesmo sem saber? Que a questão legal, ela tem que ser obedecida e tem que ser esclarecida. Então, se existe uma determinação, e eu não sei os termos técnicos de como é que é TAS, como é que é o... Lembra o termo aquele da transferência? O sistema é o TMS. TMS. Transferência alguma coisa. Transfer assim. Management System. Então, muito bem. Então, se existe isso e não foi respeitado, e houve realmente uma falcatrua, porque me parece que isso é claro. O rolinho, vamos dizer assim. Eu não posso também minimizar quando existe uma determinação que tem que ser cumprida numa transferência internacional, independente do jogador estando no exterior ou estando atuando dentro do Brasil, mas pertencendo a um clube do exterior, tendo que haver todo esse procedimento burocrático, ele há que ser respeitado, porque senão vira uma gandaia. E até onde a gente sabe, o Vitória iniciou o processo corretamente, tendo em vista que não teria prazo hábil pela janela para conseguir efetivar essa transferência internacional. O Vitória, com a conivência, e aí vem com o conluio da CBF, que depois se estende para o braço jurídico, que é o STJD. Não, mas teve requisitos de crueldade afirmando que o Internacional teria falsificado o documento. Mas aí já vem a tentativa, aí já vem a tentativa do STJD De desqualificar. de desqualificar, perfeito, desqualificar a ação do Internacional e se justificar pelo fato de, então, não estar reabrindo o processo. A tua explicação ela é perfeita, por quê? Porque existe um termo que os advogados às vezes utilizam que chama-se jus esperniandi. O que é? Como é que é o nome? Nobre auditor. Jus esperniandi. Jus esperniandi, que é o direito de espernear. O Internacional vai até a última instância, vai buscar... Não é isso que está acontecendo. Não Alex é o jus Bagé. esperniandi. Não Já é O que o está nome? acontecendo é o seguinte, vamos ver se realmente a Corte Arbitral do Esporte vai pegar e vai ver se... vai auditar se houve ou não houve a irregularidade, e se houve essa irregularidade, que
sejam punidas as partes. Não é o que o Inter quer. O Inter está dizendo que houve irregularidade. Ele não quer que julgue o caso para ver se houve. O Inter está afirmando que houve irregularidade. O lado do Inter é que houve irregularidade. O lado do Vitória é que houve... Não, o lado da CBF do Vitória, não, tá tudo normal. A gente fez só um rolinho aqui, mas... Passando por cima de regras de sistema. Até a CBF e o Vitória sabem que houve irregularidade. Então, tem 4 citados, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Badiana. Hoje pela manhã na Rádio Grenal eu conversei com o vice-presidente da gestão anterior, vice-presidente jurídico, Dr. Giovanni Gazen, que iniciou o processo, e com o vice-presidente jurídico da gestão atual do Internacional, o Dr. Gustavo Jurgen. E tem 4 citados pela Corte Arbitral do Esporte: o Vitória, o STJD, a CBF e mais o procurador que arquivou o processo. O que procura o Internacional, com perdão da redundância, e imagina que vai acontecer o seguinte: o processo do STJD, o julgamento, quando chegou na mão desse auditor, ele entendeu que não precisava, que para ele estava subtendido, que estava tudo certo, e ele arquivou. O que vai buscar a Corte Arbitral do Esporte? Questionar o porquê que uma listagem de itens não foi checada. E se foi checada, que seja comprovado para a Corte Arbitral que aqueles itens realmente estavam todos corretos. Porque essa situação é muito complexa. Porque claramente houve erro na inscrição do jogador. Mas foi um erro abonado pela CBF, é nisso que está se valendo o Vitória. E o Internacional não caiu por isso, o Internacional caiu dentro de campo. Mas o Internacional se vale disso para poder voltar, porque automaticamente, se tirar pontos do Vitória, o Vitória cai e o Internacional sobe. Eu espero, nessa história toda, não é o Internacional voltar para a Série A, não é o Vitória tinha que ser punida a CBF. A CBF tinha que vir uma punição que fosse uma intervenção na CBF de alguma maneira, tirar o STJD, porque a gente sabe que é nojento o que acontece. E mais... O Internacional, eu entendo que, comprovado isso, poderia, inclusive, denunciar a CBF, o STJD, por má fé. Por ter dito que o Internacional havia burlado, fraudado documentos que estava apresentando para reabrir esse caso. Aí é que vem a questão. Estou me lixando que o Internacional vai jogar a Série B, o Vitória vai jogar a Série A. O que eu quero é que tenha uma limpeza na CBF. Todos queremos. Porque nós temos aí a vergonha do presidente que não pode botar o pé ali. Qual é a divisa no Paraguai? É Pedro Juan Cabaleiro, né? Não pode viajar, não pode Ponta Porã. Não pode dizer, vamos aqui conosco, Rivera. Não pode botar o pé do outro lado da fronteira, porque senão vai ser preso, como foi o ex-presidente José Maria Marim, foi preso, né, pela Polícia Federal dos Estados Unidos. Aí, né? É que aí nós vamos para o âmbito maior que esse âmbito da CBF. O presidente Marco Polo Del Nero, ele voltou a ter a força que ele tinha antes de todo esse processo. É mais ou menos assim, o pão não foi vendido quente, ele já perdeu o valor. Hoje a CBF não tem condição... Hoje não se tem condição de ter um outro candidato ao cargo. Então o Marco Polo Del Nero vai ser conduzido novamente à presidência da CBF. Bom, mas ele vai ser preso? Não sei se vai. Mas não tem sei que se ser vai. preso. Mas o que as denúncias estão aí. Mas o que eu quero, processo todo nos Estados Unidos está rolando. Eu quero chamar a atenção no outro processo. Porque às vezes a gente levanta muito problema e a gente não aponta a solução. Vem ano de eleição de novo. A bancada da bola na CPI... Eu não prometo para amanhã, porque eu estou tentando levantar nome para não fazer nenhum tipo de injustiça. Eu vou trazer nome por nome. Tem deputado famoso da bola aqui do Rio Grande do Sul que não colabora em nada para que se abra, não se consegue aprovar um pedido de CPI contra a CBF. Eu estou indo lá em cima, porque esse processo aqui embaixo, não pode viajar, não pode... Tá, mas da onde que surge isso? Da onde que ele tem força? Baseado no que ele consegue se segurar? Então tem muita coisa que não está sendo contada. E tem deputado, amigo nosso, que participa de programa de debate esportivo, que bate nas nossas costas e ajuda com isso da CBF. Eu estou levantando todos os nomes para trazer nomes, porque é muito citado bancada da bola, mas ninguém diz, até por medo às vezes, quem são os caras que fazem parte da bancada da bola. Porque essa bancada da bola veta todos os pedidos de CPI até hoje na CBF. Essa CPI do Romário, que o Romário o presidente da CPI. Aí vai chegar num outro ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da CBF, votam quantos? Votam os 20 clubes da Série A, os 20 clubes
da Série B e as federações. Porém, para se candidatar, ou se o presidente Noveleto quiser ser candidato a presidente da CBF, não basta a vontade dele. Ele precisa ter assinatura de 7 clubes e 5 federações. Nunca consegue. Para se candidatar. Para se candidatar. E mais, um dos mais fortes opositores... Sim, mas Grêmio Internacional aqui viraram as costas para o Noveleto. Mas aí... Um dos mais fortes opositores da CBF, que era o presidente Delfim da Federação Catarinense de Futebol, infelizmente faleceu no voo da Chapecoense dia 29. Então tem menos um opositor. Então só para ser candidato, porque ninguém entende, por que o fulano não é candidato? Ele precisa de 7 assinaturas de clubes e 5 federações. Se ele não tiver essas assinaturas, ele não consegue se candidatar. É por aí, Bagé, que eu quero... O Novelo é muito maior. Por aí é que eu quero que haja uma decisão do tribunal, dessa corte arbitral na Suíça, de que houve irregularidade e que a CBF estava acobertando uma irregularidade. Se vai ocasionar a saída do comando da CBF, eu não sei. Gostaria realmente que oxigenasse a CBF, que oxigenasse o futebol brasileiro. Isso não somos só nós que estamos falando. Isso a própria imprensa do centro do país, especialmente de São Paulo, também diz isso. Tá? Agora... Claro que nós sabemos que tem uma grande mídia, a grande imprensa, que sustenta tudo isso, que inibe os nossos parlamentares de irem contra a CBF, porque a CBF está sempre em conluio com essa grande mídia. Tem cara que se elegeu pelo futebol e faz mal para o futebol. Mas também não estou contando nenhuma novidade, né? Mas vamos brincar como aquele cara o vendedor... Depois vamos falar de coisa boa? Depois vamos falar de coisa boa, mas vamos lá que os nossos telespectadores aí, pelo WhatsApp, pelo Face, por onde que estão chegando aí as mensagens, o Voz da Galera? Olha, por muitas das nossas participações, por WhatsApp, por Face, aqui no Face, por exemplo, o Christian Goulart diz o seguinte: mandem um alô aqui para São Gabriel, estamos ligados, é o Christian, o Everton e o Gilmar, todos nos acompanhando pelo Facebook. O Renan Mobarak também. O Everton ontem tinha mandado a mensagem, mas chegou depois do programa. É o que foi teu colega, alguma coisa assim lá de São Gabriel. Em 2007 eu me formei árbitro, né? Lá na Federação Gaúcha de Futebol, até porque quando me colocaram como comentarista de arbitragem eu precisava estudar para isso. E aí, entre os formandos, tem o Everton, e mandar um grande abraço lá. Nós temos uma audiência muito boa na cidade de São Gabriel. Tem muita gente ligada, o pessoal está mandando recado, marcando lá todos os integrantes aqui do programa. Então, um grande abraço para o Everton lá e para toda a rapaziada lá em São Gabriel que acompanha o Virando o Jogo. O Renan Mobarak participa com a gente do seguinte: estou aqui em Rio Grande só na companhia dos amigos. Né? O Renan participando conosco aqui no nosso Facebook. Pelo WhatsApp, algumas mensagens de gremistas dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, o Inter está execrando nós os gaúchos. É um fiasco atrás do outro. Onde está a sua moral, que não fez nada o ano todo e agora está apelando para situações extracampo? É uma vergonha. O Thiago Bittencourt participando. Aí tem um gremista que pensa diferente. Apoiado, se for para limpar a CBF, apesar de gremista, até apoia o Inter nesta luta, é o Fernando de Gravataí. Muito bem. Aí, ó, a asepsia da CBF... Se for para punir a CBF, assim, como o Bagé falou, eu particularmente não acredito que o Vitória tenha agido de má fé. Eu acho que o Vitória tentou alguma coisa. O Vitória perguntou para a CBF, claro, a CBF concordou. Certo. Então, assim, que a CBF seja punida. Agora, o Inter ser beneficiado e o Vitória ser prejudicado por causa disso... A CBF não disse que estava ok. Bom, claro que deu ok. Não. Eles consultaram a CBF. Lá na minha rede social tem o documento. Claro, datado de 28 de março de 2016. Tá irregular, mas pode ser. Não, Nelson, estava irregular, não. 28, tô dando data e detalhe. 28 de março de 2016. O Departamento de Registro da CBF respondeu para a Federação Baiana de Futebol. Tem lá na minha rede social isso. Dizendo que o jogador estava em condição legal para jogo. Porque quem descobriu isso foi o Bahia. Aí teve um erro do Inter. O Inter poderia ter feito esse alvoroço lá atrás. Por que o Inter não fez? Porque naquela ocasião nem pensava em rebaixamento. Não era conveniente. Aí a água bateu no pescoço. Exatamente. Então, mas aí também é de direito do Internacional fazer isso. Com quando certeza. lhe for conveniente. Eu faria o mesmo. Claro. Qualquer um de vocês faria isso. Quando lhe for o que o Rogério conveniente. está falando é que assim, ó, que o Inter se sentiu no direito de não fazer naquele momento, que deixou para fazer. Não corria risco. Sim, mas tinha direito disso. Sim, tá bem. Não tinha direito disso. Foi o que eu A ideia do Inter... Internacional, se fosse um outro Se não cai, não tem nada disso. O outro clube faria a mesma coisa. Não, se o Inter não cai no campo, não teria, claro, nenhum tipo de reclamação. Mas
A CBF só fez isso porque jamais imaginava que ia chegar no final um Internacional, como poderia ser outro time, outro clube também da mesma grandeza, nessa situação. Mas o grande lance é que teria reclamatória de qualquer maneira para a CBF, porque quem descobriu foi o Bahia em meio ao Campeonato Baiano. Tá bom, e quem avisou o Inter foi o Sport Recife. Sim, mas já tinha passado. Outros clubes sabiam. Sim, mas o do Bahia, já tinha havido a ação do Bahia durante o campeonato e não tinha acontecido nada. Não teve É isso que eu força. digo. Não teve Só força. teve repercussão, por quê? Porque o Internacional é um time respeitando o Bahia, mas de outra grandeza. Não, mas é que o Bahia está na Série B já. O Bahia subiu para a Série A. Não. Essa é a diferença. Outros clubes da Série A, tudo bem. qualquer outro Mas caía no sem campeonato, Bahia. mas no campeonato baiano. Não, desculpa. Mas no Campeonato Baiano, o discordo. Bahia perdeu pro Vitória. Perdeu para o Vitória e não foi procurar a fundo o processo. Qualquer outro clube que tivesse chegava à mesma conclusão. Sim, mas que o aí- jogador estava irregular. Tá, mas é isso que eu aí estou dizendo. Outro clube faria a mesma coisa que o Inter fez. Sim, mas outro clube talvez dessa grandeza, é isso que eu estou dizendo. Não. Dessa grandeza do Internacional. Se fosse um outro clube, se fosse, vamos dizer, o Bahia, que tivesse essa situação, da mesma maneira que ele não foi a fundo no Campeonato Baiano, talvez não fosse no Campeonato Brasileiro. Mas aí foi um problema do jurídico do Bahia. Mas eu não sei se o Exatamente. Bahia não foi a fundo até em Exatamente. função da informação da CBF. Não, o Bahia se Não foi- contentou com a informação Ok, da CBF. tá legal. O Inter não se contentou. Quem é o órgão Tanto é que verdade, regulamenta isso? A até- CBF. A CBF que estava ok. Para aqueles torcedores que são mais raivosos, que não concordam quando é diferente a opinião do que a gente tem da imprensa, tem um fato. A Chapecoense estava tentando contratar o Vitor Ramos agora e não estava conseguindo. Sabe quem é que estava negociando? Não era com o Palmeiras com o Vitória, estava negociando com o Monterrey do México. Claro. É a prova que o vínculo do jogador está lá fora. Teria que ser respeitado esse prazo. Sem dúvida. O contrato que alguns torcedores e alguns dirigentes não sabem disso. O Novo Hamburgo, uns 2 anos atrás, perdeu uma vaga de Copa do Brasil porque o Preto Volante tinha um contrato que terminava numa terça-feira. E jogava na quarta. Só que quando terminou esse contrato na terça, o Novo tem que ir para a CBF e a CBF tem que publicar no BID. A inocência do dirigente do Novo Hamburgo era o seguinte: não, ele tem contrato conosco, renovou com vocês. Para a CBF não vale. Aí o adversário descobriu, entrou na justiça, não tinha sido publicado o novo contrato, está fora. Por isso que o conceito, quando se fala em má-fé, ele me parece que ele tem uma certa elasticidade. Porque se você tem conhecimento da irregularidade, e o Vitória, de certa maneira, ele tem e tinha conhecimento dessa irregularidade, mesmo a CBF dando o ok, tanto é assim que ele começou o processo corretamente de uma transferência internacional, depois, por questão de prazo, não fez assim e a CBF deu ok. Então, houve um conluio. Se houve má-fé do Vitória, má-fé da CBF, má-fé do STJD, me parece que a gente tem que esticar ou diminuir esse conceito de má-fé. Tá que houve rolo, houve. Não tenho dúvida disso. Não, Mas rolo. é que eu acho que assim, ó, rolo. eu até entendo os seus argumentos, Rogério, mas no caso do Vitória, eu estou defendendo uma coisa que eu acho que é correta. Ele consultou o órgão competente. Ó, eu estou na dúvida, se não foi sacanagem ou foi sacanagem, é outra história. Aí, mas eu estou na dúvida, eu perguntei ele aqui, CBF, eu posso botar o meu jogador? Ele tem condições? CBF mandou o documento, tem condições. Pô, então, se o cara está mandando, se o órgão regulador diz isso... Mas acontece o seguinte, Davis, se começou um processo e o Vitória sabia qual era a legislação e começou o processo dentro dessa legislação e por uma razão ou outra não pôde concluir... Desculpa, como é que o Vitória começou o processo? Começou fazendo exatamente isso, por instrução da própria CBF, que tinha que ter o documento esse como é que é esse? MAS, como é que é? TNS, tinha que fazer, e aí, como já fecharia a janela, passou a fazer como se fosse uma transferência nacional. Vamos ouvir o Bagé, que o Bagé tem a solução. Eu tenho a solução para isso. É simples. O Inter caiu dentro de campo, tem que jogar a Série B. Vamos parar com esse mimimi. O Vitória errou. Só que o Vitória errou, mas errou com autorização de quem manda no campeonato. Nós temos que punir a CBF. Claro. Puna-se a CBF, tá, mas o Vitória estava errado também. Então foi o seguinte, quanto que eram os pontos que o Vitória perder? Tanto. O Vitória começa o campeonato de 2017 já com aqueles pontos negativos. Perfeito, agora também. virar qualquer outra situação, aí é bagunçar calendário. Mas eu não estou propugnando isso. Sim. Eu quero é a punição exemplar da CBF e a saída de toda a cúpula da CBF e do STJD. Uma intervenção, né? Que seja intervenção, seja como for,
que venha a FIFA e uma intervenha. intervenção, e quem fique na CBF, quem fique comando do futebol brasileiro, seja alguém representativo dos clubes. Agora, dentro de campo, eu falei notícia boa e notícia ruim. Hoje, entre as formações que o Antônio Carlos Zago fez Posso pela deixar manhã, essa notícia boa para depois de uma outra notícia boa? tem as do Grêmio também depois. Tudo notícia boa. Então tá, então vamos à notícia boa do Zafari aí para você. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without a stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Olha, não esqueça, se você tem algum conhecido lá na Suíça, onde tem o advogados corte do arbitral, Inter. como é que chama? É. Né? Que estão os advogados Corte Arbitral do representando Esporte. o Corte Arbitral do Esporte, representando o Internacional, é só dizer para acessar o Facebook, a página ou da TVU, que é @TVUPoa, ou a página, aí, ó, ou a página do Virando o Jogo TV. Né? Tanto na nossa página do programa quanto na página da TVU, aí, ó, você tem a oportunidade de acompanhar. E também no player, né? No player da TVU, que é o tvuplay.tv.br. No mundo inteiro acompanha esse nosso debate aqui. Rogério, eu tenho a um grande respeito amigo. da questão. Eu tenho uma que mora amiga na Suíça lá. Eu tenho um amigo na Suíça. Foi fazer comércio exterior. Né? Vitor Hugo Becker, que deve estar nos assistindo. Grande abraço pro Vitão lá. Só que o problema é o seguinte, o Vitor Hugo é grandista, não vai ajudar em nada. Eu acho que o Vitor não vai ajudar em nada internacional. Antes das notícias boas do Bagé também, eu quero mandar um grande abraço aqui para 2 colegas jornalistas, uma colega jornalista, que eu tenho orgulho de dizer assim, é meio minha filha profissionalmente, porque foi ainda estagiária trabalhar na TV Inter comigo, quando eu era responsável, era o gestor da TV Inter, e hoje está aniversariando, ela continua no Internacional lá, fazendo um belíssimo trabalho, hoje já é graduada em jornalismo, jornalista profissional, e passou a ser a voz né, do Beira-Rio, que é a Natália Mauro. Natália Mauro, um beijo para ti, tenho muito orgulho de ter participado do início da tua carreira e depois acompanhando esse teu crescimento exponencial em qualidade no teu trabalho aí no Internacional. Parabéns pelo aniversário e pelo trabalho, Natália Mauro. E o Flávio Dalpisol. Flávio Dalpisol, falei com ele hoje pela manhã, grande figura, colega nosso, se desligou. Essa semana que ele se desligou, não? Isso foi. Essa semana se desligou da Rádio Guaíba, está com novos horizontes, tem projeto aí pela frente. E a semana que vem o Flávio Dalpisol vai estar conosco aqui no programa e a gente vai relembrar o que foi a nossa epopeia. Ele pela Rádio Guaíba e eu pela Rádio Pampa, na Copa do Mundo de 2002, aquela que foi um pouco na Coreia do Sul, um pouco no Japão. Imagina você chegar com todo o equipamento, sem técnico, com todo o equipamento nas costas, de duas emissoras de rádio, na Coreia do Sul, sem absolutamente nenhuma referência a não ser o nome do hotel. E aí o nome do hotel vai saber como é que era a pronúncia. A escrita era uma coisa e a pronúncia era outra. Então, o Flávio Dalpisol, um forte abraço, né? E aí, sorte nos novos caminhos aí, e ele estará conosco na próxima semana. Uma das melhores conversas que a gente tem quando a gente vai palestrar com universitários, a gurizada que está estudando ali, aí tu pergunta, vem cá, por que tu escolheu o jornalismo esportivo? Ah, não, eu quero viver com vocês, perto de jogador, o glamour, o cara viaja. O cara não sabe o que a gente passa, né? Carrega rolo de fio. Teve uma vez no caos aéreo que teve das cinzas do vulcão que tinha entrado em erupção no Chile, 2011, tinha um jogo do Grêmio com o São Paulo no Morumbi, 6h30 da tarde, sábado. Sexta-feira eu não consegui embarcar, o dia inteiro no aeroporto, sábado o dia inteiro. Eu entrei no avião às 4 da tarde, o jogo era 6h30. Então imagina, quando eu cheguei em São Paulo, estava começando o jogo. Quando eu entrei no Morumbi, estava começando o segundo tempo. Aí os caras, glamour, o cara pega sol, pega chuva. No Náutico, jogo no antigo Aflitos, para sair e ir em direção ao setor da entrevista coletiva, passava no meio da torcida do Náutico.
Eu alto desse tamanho, acho que era água quente que os caras me jogavam. Eles jogavam água. Mas Dizia era que o colorida negócio a água, né? era uma água amarela, mas eu acho que era água de Água lá. quente, ó. Que já Cerveja, acho que era cerveja. Mas você chegou a provar, não? Não, não ia ser cerveja quente. Mas corria aquilo quente, os caras. E os caras conheciam minha família, mandavam um abraço pra minha mãe. Todo mundo. E hoje ainda está melhor um pouquinho, né? Porque com o avanço da tecnologia não se precisa carregar tanto cabo, esticar cabo. Mas a minha época de repórter... Tinha o tal do Marte Móvel, chegasse a pegar? O Marte Móvel era um equipamento que parecia uma mochila e ele pesava 7 quilos. E o cabo do microfone, ele tinha uma chave para cima. Então, para que ela funcionasse, você tinha que fazer assim, ó, apertar o dedão e puxar ela para baixo. E aquilo, quando você precisava correr, subir uma arquibancada, alguma coisa para pegar um torcedor, ia batendo nas tuas costas 7 quilos, cara. Hoje é uma barbada. Hoje, com o celular... Eu fui um precursor sem fio. Agora, quando o Bagé falou em Náutico e Aflitos, encheu os olhos d'água deles lá. É verdade. Falou tanto de segunda divisão. Talvez esse ano tu passe por isso. Talvez esse ano tu passe por isso. Não. Quero ver se o Inter vai comemorar o título da Série B se for campeão. Se for campeão. Se depender do tribunal arbitral dos pontos, a gente não vai jogar a Série B. Ser campeão no tribunal. Não, mas então tu tá querendo. Então Claro que ele tá querendo. Então é uma conversinha mole aqui de justiça na série. Eu tô torcendo. Tu tá querendo o efeito secundário. É a última esperança branca. É a última esperança Tu tá querendo o efeito secundário, o efeito colateral. Eu não vou dizer se é boa ou ruim, aí cada um interpreta do jeito que quiser. Hoje o Paulão treinou entre os titulares pela manhã no treinamento do Internacional. Mas obrigado, Bagé. ele também colocou o Léo Ortiz. Tu disse que era uma notícia boa, né? Não, mas ele tá fazendo testes. Vai pouquinho, velho. Ele tá fazendo testes. Só O Grêmio. testes. O Bressan tá de volta. O que ele tá fazendo? Ô, Antônio Carlos, pelo amor de Deus. O Bressan tá de volta no Grêmio. Olha aí. Duas notícias boas. O Bruno Cortez assinou o contrato de um ano, vai ser anunciado provavelmente até a tarde, mas aí tem uma notícia boa. O Renato tinha falado na sexta-feira e hoje o Caleb França, repórter da Rádio Grenal, trouxe a informação. O Grêmio realmente está em negociações abertas com o meia Jadson. Ele tem proposta do Corinthians, do Atlético Mineiro e também do Grêmio. No Corinthians se falou que seria um salário em torno de 450 mil, mais luvas que alcançariam um total de 600 mil mês. Mas ele não tinha saído do Corinthians? Ele saiu do Corinthians para o futebol da China. Sim, ele e saiu... agora ele saiu do futebol da China. Sim, iria retornar negocia pro com o Corinthians, com o Atlético Mineiro, mas o Grêmio também está negociando com o jogador. É que o Corinthians não tem Libertadores. O Jadson, 31, o Grêmio Atlético tem Libertadores. É investimento alto, né, cara? Bola nas costas. Mas vem cá, que tamanho é a chuteira desse jogador? Aí, certa vez, nós estávamos juntos. Grande abraço. Meu primo. Nós fomos fazer um jogo em Cusco. Acho que era o Cienciano. Então, era uma Libertadores do Grêmio. E aí, lá pelas tantas, tinha não vou dizer o nome dos colegas, mas tinha um colega novato. E aí nós chegamos e dissemos assim, olha, aproveita que aqui, pô, é um lugar de muita história. Então, tu tá começando agora. Eu sempre, quando chego um dia, 2 dias antes do jogo, eu vou numa biblioteca. Quando fui fazer um jogo em Varginha, fui conhecer a história do ET. Porque tudo você usa para um subsídio, até para um depoimento de gol. E aí peguei e falei para ele, então tu estuda. Ele, por exemplo, eu tenho uma curiosidade. Por que o nome Cusco? Eu digo, não, é simples. É que quando tu olha de cima, a cidade tem um formato de um cão dormindo, um cachorro dormindo. E aí Cusco, vê que a gente chama no Rio Grande do Sul. Ah, tá. Mas era uma brincadeira. Ele acreditou. E aí passou lá pelas tantas, ele, fulano, aí entrou o narrador, né? Vai daí, ô Davis Wagner. Sabe por que o nome da cidade de Cusco? E falou no ar. Isso lembra. Nossa voz da galera acabou de informar. 33 anos tem o Jadson. Isso lembra um investimento muito alto. Lembra uma história aqui. Vocês lembram do jogador chamado Lambari? Que jogava no Rio Grande do Sul, jogava no Ipiranga. Jogou no Brasil de Pelotas. E jogava no Ipiranga de Erechim. Ponteiro direito. Jogou no Esportivo de Bento também. Mas o começo dele, me parece, ele se destacou, foi no Ipiranga de Erechim. Todo mundo falava no Lambari e tal. E aí, eu posso dar os nomes, não tem problema nenhum. Darcy Filho e Luiz Carlos Prates. Darcy Filho era o repórter e Luiz Carlos Prates era o comentarista. Tá? Isso era... Início da década de 80. Na Rádio Gaúcho. Início da década de 80, isso. Não, antes. Era final da década de 70. Final da década de 70. E aí, eles foram... eu não estava nesse jogo, ou se eu estava no jogo, eu estava no hotel, com a delegação, não me lembro. E aí o Darcy Filho e o Luiz Carlos Prates almoçando no restaurante lá do Colosso da Lagoa, né?
Campo do Ipiranga. Churrasco e tal. E o Darcy disse para o Prates, sabe quem é esse garçom aqui? E o Prates, não conheço. Esse é o Lambari. Vai jogar daqui a 3 horas, 4 horas, vai jogar. Mas, e o Prates, mas... O Prates disse de muito boa fé, né? E o Darcy continuou incentivando, tá? E era um magrinho de cabelo bem milico, assim, né? Bem ralinho. E o Darcy sustentando. E o Darcy sustentando. E o Prates, mas olha só, ele vai jogar daqui a pouco e está servindo, movimentando no salão. E o Darcy, para ver a dureza no interior do estado, é assim e tal. Bom, aí abre a jornada lá, a transmissão. Não sei nem se não era o Haroldo, ou o Prates era o narrador, o Luiz Carlos Prates estava como narrador, uma coisa assim, mas aí abriu a transmissão e o Prates faz o discurso todo em cima. Vejam como é o futebol do interior do estado. As necessidades que passam os clubes e os jogadores. Em contrapartida da dupla Grenal, os jogadores têm todas as... Nós almoçamos agora, e o garçom que nos serviu, que percorreu, sem dúvida alguma, naquele percurso ali do restaurante, em torno de 3 quilômetros, no mínimo, servindo, não sei o quê, tal. O Lambari, destaque do campeonato, não sei o quê. E aí foi e tal, e o Darcy continua na mesa. Daqui a pouco entram os times em campo, tá? E aí entra o Lambari. Não tinha nada a ver com aquele garçom. O garçom era cabelo curtinho, o Lambari cara de índio, cabelão comprido. E aí diz o Darcy lá de baixo, ô Prates, o Lambari está aqui, quer te dar um abraço, agradecer tudo que tu falasse para ele. E o Prates só fazia assim, da cabina lá do Darcy. Não, mas tem, olha, dá para fazer horas e horas de programa com histórias e histórias reais, né? Que a gente passa ainda no dia a dia. Faz parte ainda do processo. Acontece, né? E ainda acontece. Ainda acontece, com certeza ainda acontece. Cada jogo acontece uma coisa diferente. Tem cada coisa. Mas as notícias boas são o Paulão e o Bressan. Não, mas Obrigado, são as realidades. O Bressan vai ficar à disposição de quem? Do Renato Portaluppi. E o Paulão? O Paulão está no grupo, vai acabar jogando. Pode escrever, o Anderson vai acabar jogando no Inter também. Escreve aí, Rogério. Paulão vai jogar pode no escrever, Inter. pode escrever. Paulão e Bressan. Tá bom. E a história internacional? Eu não sei se vocês vão chamar depois, né? Nós temos um vídeo interessante de um gol aí. Já que eu falei de arbitragem... Pedro Rocha. Não. Pedro Rocha, ele tira Mandar a um camisa. abraço pro pessoal que se formou em 2007 lá na Federação Gaúcha de Futebol e tem um gol que dá para tirar uma dúvida. O que deveria fazer o árbitro, né? Vamos dar uma olhada. Com essa história tem que expulsar. Não, mas preste atenção. Vamos ver o que está acontecendo. O Davis acho que não viu. Atlético, né? Não, é um outro lance. É outro lance? Pedro Rocha contra o Atlético. Que gol que Pedro Rocha fez contra o Atlético? Claro, Atlético Mineiro. Não. Tem um outro vídeo. Presta atenção. Olha o gol. Não é ele, não, cara. Tirou a camisa. O que aconteceu? E aí, cartão amarelo ou não? Quando tira a camisa pra comemorar? Vermelho, cara. Cartão vermelho. Tu daria cartão amarelo e vermelho? Tem que dar, cara. Não gosta. Por isso que tu queria. Por isso que ele queria tanto ver o Pedro Mas Rocha. aí é que tá, tio. Nós não estamos discutindo que a regra tem que ser seguida. O Bagete frustrou, tu esperava o Pedro Rocha tirar a camisa. Não. O Pedro Rocha fez o gol lá e tirou a camisa e foi pra rua. Vamos pedir pro Lenine separar gols do Pedro Rocha. Vai pra rua, tu me perguntou o que eu faria. O juiz botou pra rua, o Pedro Rocha tem que botar pra rua. O que eu posso fazer? Eu tô pensando que o Davis Separa o Wagner nude do tá... Pedro Rocha pra ele. Eu tô pensando que o Davis estava só disfarçando. Eu vou contar. Eu pensei que estava só disfarçando. Ontem de sacanagem, nós temos um grupo, né? E me mandaram um vídeo, eu vi o vídeo, já tinha visto o vídeo. E aí alguém perguntou se nós não tínhamos visto. Não, aquele é um outro vídeo já. Aquele é outro vídeo. Aquele é outro vídeo. Aquele que tu não conseguiu abrir. Tu não conseguiu abrir. Bom, aí o que acontece? Aquele não dá pra mostrar. Aí eu ainda perguntei. Não dá. Aí eu perguntei se assim, se eu gostava de ver o Pedro Rocha ser expulso. Aí sem camisa. E alguém disse, não sou sem camisa. Talvez sem calção. Eu disse, não. É isso, então. Tá bom. Tipo de brincadeira não. Voz da galera, entra aí, voz da galera. Esse tipo de brincadeira não fazer com o Davis Wagner. Não essa brincadeira mais. O Celso do Parque dos Maias manda uma mensagem dizendo o seguinte: Rogério e amigos, o Inter quer estar nas manchetes mesmo. Primeiro uma situação de um cheque e agora chorando para voltar à primeira divisão. Chorando que manda o Celso do Parque dos Maias. Bom, o cheque é o cheque para o Sonda, né? Isso. 5 milhões de reais que o Internacional não tem o dinheiro em caixa ou no banco
pediu para o Sonda segurar o cheque. O Pedro Afatato teria dito que o cheque foi dado só como garantia da dívida do Inter, que não era para ter sido apresentado. Na verdade, todo cheque é uma garantia. Não, mas que não era para apresentar. Estou te dando o cheque. Legal, segura o cheque da bateria. Tem um detalhe importante nisso aí. Mas garantia da dívida para ser paga quando? Quando puder. Não, mas aí que tem, quando tiver, não ia ter o fundo nunca. Mas tem um detalhe importante nisso aí. Não, mas é verdade. Não, mas é verdade. Tem um outro detalhe aí que precisa ser dito. O presidente Marcelo Medeiros, outro dia, deu uma entrevista e disse o seguinte, que a auditoria externa, nesse momento, ela não aconteceria porque custaria em torno de R$100 mil e esse é um custo muito alto ao Inter. Não, presidente. Custo muito alto é pagar o Ariel, pagar o Paulão. Era 90 mil o salário do Paulo César Magalhães, que estava treinando numa praça aqui em Canoas, no lado da Praça do Avião. É o valor de uma auditoria. Essa auditoria pode mostrar os caminhos do Internacional para o futuro do Inter. Então, essa história de dizer que é caro uma auditoria de R$100 mil nos atuais patamares trabalhados, as coisas precisam ficar esclarecidas. Eu estou pedindo há horas, me digam para que serve o Conselho Deliberativo do Internacional. Porque se tem, eu sei que tem muita gente bem intencionada lá, mas esses bem intencionados precisam começar a falar. Porque senão vai virar a página. A página Vitório Pífero será virada, tudo bem, mas, torcedor, não se iluda com essa história de que o presidente Vitório Pífero, se é que ele fez alguma coisa errada, ele vai pagar por isso. Porque parece que não querem descobrir realmente se o presidente Vitório Pífero fez alguma coisa errada. Porque num clube que tem mais de 110 mil sócios, um clube que é bicampeão da Libertadores do Mundo, considerar que seja caro R$100 mil por uma auditoria... Eu, sinceramente, eu me guardo o direito de pensar que não querem descobrir o que aconteceu no Inter até agora. A Receita Internacional é... Ninguém sabe. Aqui no Inter ninguém sabe. Aí como é que tu descobre? Mas ninguém sabe. Como é que tu descobre isso? Como auditoria. Mas é caro 100 mil. Então não faz auditoria, mas não dá para ficar... Eu, particularmente, não vou ficar enganando o torcedor. O torcedor precisa saber das coisas que acontecem no futebol. Ele não vai deixar de ir a campo. Ele não vai deixar de comprar camisa, mas ele vai parar de brigar em bar, ele vai parar de querer ofender a imprensa quando as coisas vêm a sério, porque ele vai parar de ser apaixonado e bobo. Porque o torcedor de futebol hoje não sabe o que acontece. Já tem alguma explicação por que o Anderson não tem explicação para nada. Foi dito aqui na mesa do Virando Jogo. O conselheiro que estava aqui, o Thiago Issa, disse, não, mas espera aí, lá nos demonstrativos do Inter tem um valor que foi pago pelo Anderson. Eu botei o Anderson no ar na Rádio Granal e ele disse que não custou nada ao Inter. Então, quer dizer, tem um monte de coisa, mas aí o que custa? R$100 mil. É caro para o Internacional. Poxa, é caro para o Inter. O Inter trouxe o alemão ganhando mais do que isso, trouxe o Klaus ganhando mais que isso, trouxe o Wendel ganhando mais que isso. Quer dizer, é caro. Evidente que isso é uma desculpa esfarrapada do não querem abrir. Marcelo Medeiros. É porque se você abrir caixa de abelha, vai encontrar mel. Não vai encontrar ali um casaco escrito Alex Bagé. Então o resto é jogar para a torcida. O torcedor precisa começar a enxergar isso. O Conselho Deliberativo do Internacional precisa abrir um pouco mais as coisas. Todo mundo diz. Então foi o seguinte, chama aqui, ó. Tá todo mundo dizendo que teve um monte de coisa errada. Tá aqui, ó. Ô, Bagé, faz favor, ó. Tu cansou de falar que estava errado, tá aqui. Tá tudo escrito. Não estava errado. Mas prova isso para mim. Para mim e para todo mundo que tá cobrando. Traz uma auditoria. Ah, não, a auditoria é cara. Cara no futebol, R$100 mil. Se faz necessária, eu concordo com isso. Isso é obrigação fazer. Nesse caso, onde há suspeição de alguma coisa, se faz necessária a auditoria. Eu quero explicação ainda por que o Anderson está desligado do grupo principal. O William a gente entende, é o rolo todo aquele, da renovação e tal. Mas o Anderson está desligado, o Ariel não está, o Paulão não está. Estou falando só dos salários altos que não deram resposta. O único que está desligado é o Anderson. Qual é o problema? Está treinando o Ariel? Qual é o problema do Anderson? Eu acho que ele está machucado, né? Está machucado? O Anderson nenhum problema. Não, o Ariel está recuperando panturrilha. Mas o que interessa? O Internacional comprou um jogador. Mas o que interessa o Ariel? E o jogador que não joga? Tá, mas o que interessa o Ariel? Está no grupo principal o Ariel. O Ariel está no grupo principal. Mas é um desperdício, Rogério. Mas eu não estou discutindo isso. Eu quero saber por que o Anderson não está no grupo principal. Se o Anderson está sendo responsabilizado, então que diga a atual direção do Internacional, nós deixamos o Anderson de lado porque consideramos o Anderson culpado pela ida para a Série B. Os outros que estavam lá, Ariel que não joga, Paulão, né, que vazava tudo, né? Não, esses não são culpados. Por quê? Por que o Anderson é o único que está separado? Ou então digam, não, nós suspeitamos de alguma coisa, então que venha a auditoria. Os outros treinadores que tiveram no Inter esse ano foram 4 ou 5, né? Algum deles, eles continuam recebendo? Em um ano, o Zaga é o quinto. Sim, eles continuam recebendo ou não?
Não. É porque antigamente se fazia o quê? O cara assinava um contrato de 2 anos Isso. e aí não tinha nenhum tipo de proteção ao clube. Aí se o cara fosse demitido, ele ia lá e recebia todo o contrato. Agora, tem alguns dispositivos judiciais, que é o termo que eles utilizam, que é o seguinte, o cara coloca uma cláusula lá que em caso de demissão, ele vai receber o equivalente a 4 salários. O Roger no Grêmio, quando teve a proposta, é uma indenização de 4 salários. Geralmente é isso que acontece. Aí, claro, depende do salário do jogador. Por exemplo, do técnico. O Roger, na época, era 4 salários do Roger, dava 1.400.000, que era 350 de salário. Mas geralmente é isso. Vamos para a nossa torcida aí, voz da galera. Bom, aqui a gente recebe um recado que diz o seguinte: boa tarde. Sobre os resultados de campo, eu pergunto: o que foi o Campeonato Brasileiro de 2005 no campo? Quem foi o campeão? O que valeu naquela época não vale hoje? O Inter caiu porque foi incompetente, mas as regras estão aí para serem cumpridas. É o final 5300 que não se identificou. Não, é que existia uma regra e foi um canetaço em 2005. O Internacional dormiu líder naquela oportunidade e acordou por conta do canetaço do Sveiter. Né? Acordou na segunda ou terceira posição. E aí foram refeitos 11 jogos. Foi garfiado o jogo contra o Corinthians. Contra o Corinthians, mas esse 2005, nós temos que lembrar que em 2005 tinha um dinheiro russo dentro do Brasil, dentro do futebol brasileiro. Corinthians. Né? Que era no Corinthians, que era a ponte para a venda do Mascherano e do Tevez para a Europa. Que está na Lava Jato agora também. Né? E tem isso aí, essa caixa preta, se for aberta um dia, essa caixa preta do ano de 2005, eu imagino que seja pior até do que hoje a gente fala a respeito da CBF. Mas teve um áudio depois do próprio o presidente do Corinthians na época, Alberto Dualib, disse, o campeonato de 2005 foi um campeonato comprado. Não, mas ali se usou aquela questão das apostas dos jogos, se pegou um juiz para boi de piranha para tentar fazer essa máscara toda, quando o dinheiro que corria, né, do petróleo russo estava por outro lado. Então, esse é um negócio que não tem como se provar, como se comprovar, e não tem como se ficar falando, porque não existe documentação, não existe testemunho que vá colocar às claras o que aconteceu nesse ano de 2005 no futebol brasileiro. Vamos falar de notícia boa, como disse o Bagé. O Circuito Verão Sesc de Esportes está de volta e as inscrições já estão abertas para as etapas locais. Basquete, beach soccer, handball, voleibol de duplas, futevôlei e beach câmbio em 23 cidades do estado. E a equipe campeã, em cada modalidade das cidades, evidentemente, representará o município na grande final que acontece em Torres. Deixe o sol despertar o atleta que há em você. Monte a sua equipe e participe. Informações, acesse sesc-ifrs.com.br/circuito ou vai direto no Sesc da sua região. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Eu tenho uma pergunta depois. Vai me perguntar o que é o beach câmbio. Beach câmbio, ontem eu falei com o pessoal do Sesc, vamos misturar o vôlei com um jogo lúdico que tinha algum tempo atrás no colégio, que era o Nilco. Então, como era o caçador? É do tempo de vocês, É o caçador? Não é o caçador. O Nilco é o chefe de vôlei que, em vez de tu rebater a bola, tu segurava. O Davis teve uma infância diferente. O câmbio. Tem outro negócio que é o badminton, que chama, que era petequinha. Campeonato de bolinha de gude no carpete. O guri de apartamento. O apartamento só conhece 3 bichos. Barata, pernilongo e ácaro. Só conhece 3 bichos da infância. Eu não sei, ontem o dia ele chegou muito triste na escola e o professor perguntou o que houve? Apanhou, está com uma dificuldade financeira da família? Não, estragou o ar-condicionado. Esse era o problema que ele tinha. A gente apanhou de pantufa da avó. Apanhou de pantufa da avó. O Evandro Sena ontem me mandou um recado, eu não vi, quando nós falávamos sobre o beach câmbio, porque o Sesc tem um circuito que é justamente para as pessoas com mais idade, a partir de 50 anos, para praticarem esse câmbio. Tem indoor, né? Dentro dos ginásios esportivos. E tem na praia agora, no circuito verão, tem o beach câmbio, que é na praia. Mas é exatamente isso aí. É como se fosse um vôlei ao invés de jogar. Menos agressivo, né? Menos agressivo, é mais light, um número menor de participantes também, então, a grosso modo é isso. Mas o Evandro tinha selecionado um vídeo, não sei se ainda está no ponto, não está mais no ponto. Alguma vez você jogasse badminton, Bagé? O guri criado em Bagé.
Lá até hoje não é badminton, né? É peteca. É peteca, né? Claro, tá certo. Mas tem uma história de um amigo nosso cobrindo o Pan-Americano do Rio de Janeiro 2007. E aí o ancorando, na época, na Rádio Guaíba, né? Diz, vamos agora ao ginásio do Maracanãzinho, porque tem possibilidade de medalha aí, fulano. É isso mesmo? É isso mesmo, Bagé. Estamos aqui com a final do ping-pong. E aí o pessoal começa a gritar, é tênis de mesa, burro. Não chamaram de burro, chamaram de outras coisas. Porque o cara ficou ofendido, não é ping-pong, Ping-pong é brincadeira. Falei em Bagé, quero mandar um abraço para um amigo nosso. Quem está sempre nos Tato acompanhando Moreira. é o Tato Moreira, Tato presidente do Guarani de Bagé. Está sempre ligado na gente aí, né? Um abração pro Tato. E força pro Guarani esse ano, pro Guarani, esse Guarani sobe, né? Sabe que teve um tempo que a categoria de base do Guarani, o cara chegava e tomava um tapa, né? Se o cara ficasse em pé, tava selecionado. Lá se chamava de telefone, porque era na orelha. Jeromel, Wallace, Luan ou Danilo Fernandes? Quem foi melhor? Wallace. Eu gostei do Wallace. Sabe que Acho teve que o Wallace gremista, mais. Aliás, eu falei com o Rogério Brown ontem, que é o empresário do Wallace. Ele está em Milão, na Itália, mas ele está lá porque ele é representante de um outro grupo de investidores. E ele me disse o seguinte, se o Wallace for negociado, será na próxima janela, que é a janela de início de temporada da Europa. Tem um colega meu piadista aqui que mandou para nós que Grêmio desfalcado de 8 titulares vence a Colômbia por 1-0. O Luan jogou 20 minutos, foi isso? Mas entrou bem, né? Entrou legal. O Jeromel foi bem. E o Danilo não jogou. Mas se esperava, porque os outros já vinham sendo convocados, né? Na verdade, ele é o terceiro goleiro hoje, né? Esse jogo da seleção valeu por ser o jogo da amizade, a renda revertendo para os familiares Escolheram um lugar das errado. vítimas lá. É defeito de Santa Catarina, né? Não, eu levo para o Nordeste, que a seleção tem muito mais recepção. E tem um detalhe, quem já fez jogo, trabalhou lá no Engenhão, tem 2 estádios horríveis de se trabalhar no futebol brasileiro. Pega um jogo 9h45 da noite, vai trabalhar em São Januário ou no Engenhão, não tem transporte, é difícil de chegar. Não, a saída é complicada. A saída é complicada. Tem táxi que se você não acertar na chegada, ele não vai te buscar. Não, Então, e alguns tu acerta e não vão te buscar também. Pois é. Então Porque é complicado. O trem zona, não vai até o Engenho de dentro. Porque o Maracanã, você o metrô do Rio de Janeiro tem uma estação chamada Maracanã. Você desembarca na porta do Maracanã e depois pega ali novamente para voltar. O Engenhão não tem isso. O Engenhão e o São Januário ficam em zonas que Januário depois de um pior, certo horário à noite são ruins. é complicado você transitar. A pé é ser assaltado. Pedir para ser Aliás, assaltado. Anselmo Góes, lá do Globo, colocou hoje na coluna dele que teve um estresse aí com os... Quase que eu digo quem era o cara. Com um jogador do Vasco que passou, vou dar dicas, passou aqui pela dupla Grenal. Falamos nele essa semana, que tinha 2 com o mesmo nome. Era o Rodrigo, não sei das quantas, e o Rodrigo não sei do quê. Tá bom, pronto. Mas isso já está de domínio público. Não, mas já o estão nome dele falando. não tinha vazado ainda. Aqui foi um jogador do Vasco. Ele acabou tomando uma surra lá de um amigo. Parece que ele estava com uma amizade de 20 anos. Mas parece que ele andou tendo um caso com a mulher do amigo. Aí é complicado. Ali é complicado. Aqui ele se complicou uma vez com um copo de suco, né, no Grêmio. Ficamos devendo alguém ainda? Ficamos devendo algumas mensagens aqui, ó. Boa tarde, sou fã do Bagé, dá gosto de ver e ouvi-lo em mês de debate, sabe muito. Qual a chance e a possibilidade do Jadson vir mesmo para o Grêmio? O Rafael Freire participando conosco. Não, ele deu até uma entrevista para o Globo Esporte do Rio dizendo que conversou com o Renato. O Renato está tentando oferecer para ele a Libertadores que o Corinthians não tem para disputar. É um bom reforço. Mas é difícil. Tem, né? O Atlético tem, mas ele está mais próximo do Corinthians. O Carlos talvez venha para o Internacional, né? É bom jogador esse, é bom jogador. Estava indo pro Vitória, o Carlos, Vitória, acho que ele vai esperar o STJD lá. Vai esperar. Estava sembrando com o Vitória. Aliás, o pessoal do Tubarão disse ontem que jogaram sem ninguém com problema. No jogo treino do Tubarão. Não pode ser regular. Tá bom. Voltamos amanhã, ao vivo, 1h da tarde, aqui pela TVU. E amanhã nós vamos ter o Carlos Frederico Matzenbacher, jornalista também, que acompanhou Fórmula 1 aí durante muito tempo e conhece muito de futebol também. É da direção do nosso Cruzeiro aqui. Até amanhã, obrigado. No Controle é o primeiro talk show do Rio Grande do Sul. O jornalista Ico Thomas coloca toda a sua desenvoltura, bom humor e experiência nas mais diversas entrevistas que acontecem aos sábados, às 21 horas, nos estúdios da TVU.
Convidados irreverentes, descolados e com muita história boa para contar fazem parte desse programa que tem personalidade própria.